Olá, seja muito bem-vindo ao canal Delícias de Ellen. Você que já tem acompanhado sabe que se eu tô por aqui de novo é porque tem novidade, é porque tem receita boa na área. Então vamos lá. Vou trazer hoje para vocês uma receita de massa de batata, uma receita maravilhosa. Vou fazer com vocês um salgado de calabresa maravilhoso, recheado com requeijão, calabresa, tudo que tem direito. Vou fazer pão de batata recheado. Então fica aqui que tem muita coisa para você aprender hoje. Vamos lá. Vamos aos nossos ingredientes: um ovo, 120 ml de leite, 15 gramas de açúcar, 100 ml de óleo, 5 gramas de sal e 10 gramas de fermento, 500 gramas de farinha de trigo e 500 gramas de batata bem amassada. Você pode colocar sal na batata, mas lembra de colocar bem pouquinho, tá bom? Fica bem a gosto mesmo. Aqui eu já mornei o leite, então você vai mornar o seu leite. Mornar é banhozinho de bebê. Se você colocou o dedo e não aguentou deixar, esquentou demais. Isso mata o fermento, não pode. Então, banho de bebê. Pode estar diluindo aí o fermento com as mãos ou com uma colher de silicone. Claro, né, gente? Com as mãos higienizadas, tá? Por favor. Então, você pode estar dissolvendo. Depois eu vou mostrar para vocês bem de pertinho como é que ele fica, tá? Que fica meio areado, tudo isso é normal, tá? Mas você vai mexendo. Quando você colocar o açúcar, vai melhorar e você vai perceber, mas isso só dá pra você perceber mesmo assim, fazendo com as mãos, tá? Se você tiver com uma espátula, você não percebe tanto, mas assim com as mãos, ó, você vai perceber que ele vai diluir bem mais rápido quando você coloca o açúcar, tá? Passando aqui para um recipiente maior agora, para eu conseguir fazer melhor aqui essa diluição do fermento, só por isso, tá? Então ali, ó, eu sigo agora com a espátula misturando bem para terminar de diluir o fermento. Repetir aqui para vocês, muita atenção, não deixe esse leite esquentar demais, tá bom, gente? Porque se você esquentar esse leite demais, você vai matar o teu fermento, tá? E aí você vai perder tua massa. Então, muito cuidado, tá? Faz o testezinho, coloca o dedo lá. Aguentei deixar o dedo, Ellen, 10 segundos foi de boa. Então, beleza, pode usar. Ellen, eu não consegui deixar os 10 segundos o meu dedo lá no leite. Então, descarta, tá? Espere esfriar mais um pouco. Não utiliza se estiver muito quente. Aqui, segmento aqui, a gente vai dar adicionando o óleo, tá bom? Misturou, então aqui nós temos o leite, diluído o fermento, adicionado o açúcar e agora por último o óleo, tá? A gente vai passar por um outro processo agora. Tem aqui as 500 gramas de farinha. Dessas 500 gramas de farinha, eu tô separando essa porção aqui de farinha para quê? Para eu colocar o sal. Então eu separei ali basicamente 2 colheres, não precisa pesar, e vou estar adicionando o sal nessas 2 colheres de farinha. Por que isso? Para que o sal não interfira na ação do fermento, tá bom? Então, para que isso não aconteça, eu deixo ali o sal misturadinho numa porção de farinha e deixo reservada, tá? Vamos para outro processo agora. Peguei aqui a minha batata cozida, amassada e vou adicionar o ovo. Adicionei o ovo. Simples, vou só misturar agora, tá? Até esse ovo aí sumir. Essa batata ela vai aí puxar todo esse ovo, vai incorporar aí o ovo na massa, tá bom? Misturei bem, aí sim eu vou poder passar para o outro processo, tá bom? Ó, vira quase que um purê, né, gente? Um purê de batata. Aqui eu peguei aquela nossa misturinha que a gente preparou de leite, fermento, açúcar, óleo. Lembra? A gente diluiu o fermento, então é essa misturinha que eu tô adicionando aqui agora na batata e no ovo que eu já misturei. Então agora eu vou continuar essa mistura, vai virar um creme, tá bom? Então vai devagarinho, misturando, misturando, até virar um creme, tá bom? Eu amassei a batata, mas tem uns pedacinhos ainda de batata, não tem problema. Quando a gente estiver ali misturando a massa, sovando a massa, todos esses pedacinhos de batata eles vão se dissolver, tá bom? Então você não precisa ficar preocupado com isso. Ó, virou ali o meu cremezinho, então aqui tá pronto para eu começar a adicionar a farinha de trigo, tá? Então, gente, ó, esqueci até de falar, vocês viram ali um pedacinho verde, né? Era uma folhinha de cheiro verde, tá bom? Então aqui, ó, voltando. Adicionei um pouquinho de farinha, tá? Você pode colocar aproximadamente metade da farinha que você pesou, tá bom?
E vamos lá, e vamos misturando, vamos misturando. O que eu quero? Eu quero que essa massa absorva essa farinha que eu coloquei, tá? E à medida que essa massa for absorvendo essa farinha, ela me diz que tá pronta para eu adicionar mais farinha, tá? Então aqui eu tô adicionando mais farinha porque vocês perceberam que a massa já puxou, ela absorveu aquela primeira porção de farinha que eu coloquei, tá? Como eu já tenho uma massa mais firme, o que eu fiz agora? Eu limpei a espátula e tô misturando agora com as mãos, por ser mais rápido, mais prático, tá bom? Para eu perceber o ponto da massa, então tudo fica mais prático agora com as mãos. Ellen, vai ficar tudo grudado na minha mão? Não, não vai ficar tudo grudado na sua mão, tá bom? Você pode ir adicionando farinha, pode ir misturando, não tem problema. Trabalhe sempre com farinha para que a massa não fique toda grudenta nas suas mãos, tá? O segredo é a farinha de trigo, tá bom? É sempre você utilizar a farinha de trigo nas mãos para você se manter aí com a mão livre, né? Você vê que eu tô limpando bem ali o meu bol, viu? Com a farinha, eu aproveitei a farinha para limpar bem o bol, já transferi para a bancada, porque aqui eu consigo trabalhar essa massa de forma mais rápida. Eu tenho uma dinâmica melhor para poder fazer esse preparo, essa mistura aí da massa, tá bom? Então vamos lá, vocês conseguem até observar que tem ali uns pedacinhos, né, de batata. Você vai ver que vai sumir tudinho, tá? Não fica nada. Então vamos lá. O utensílio que eu indico para vocês estarem utilizando aí nessa questão agora, tá? Da sopa de massa, dessa mistura, farinha, massa, uma espátula, tá bom? Se você não tem essa larguinha que parece uma régua, né? Ela vem ali com as numerações, não precisa, pode ser outra, tá bom? Usa, se for de plástico, não tem problema. Se for daquelas menorzinhas, mais curtas, não tem problema. É só para te facilitar na raspagem da massa, tá bom? Porque ela vai criando uma colinha, grudando um pouquinho na bancada, tá? Então você vai ali com a espátula facilmente tirando a massa da bancada. Detalhe aqui muito importante que você não pode esquecer. Você tá reparando? Agora eu já tô na farinha com sal. Então eu trabalhei um bocado, não usei toda a minha farinha do bol, tá? Deixei ainda uma farinha lá no bol reservada e fui para minha farinha com sal, tá bom? E fui adicionando essa farinha com sal até ela acabar, ó, não acabou ainda. Então eu vou adicionando e continuo misturando, misturando. Eu vou adicionando aos poucos. Presta muita atenção nisso, a gente não precisa ter pressa, tá bom? Então você pode ir trabalhando a sua massa aos poucos, tranquila, colocando farinha sempre que a sua massa termina de absorver a farinha que você colocou anteriormente, tá? Então perceba que eu só adiciono farinha quando a minha massa já começa a dar uma colinha. E aí eu vou adicionando, ó, terminei a farinha com sal, agora terminei a farinha do bol, tá? Então, ó, continua ali misturando, misturando, para poder essa massa absorver toda essa farinha, essa última porção de farinha que eu adicionei agora, tá? Não tem mistério, sempre empurrando ali, praticamente com os punhos, tá bom? Se junta, recolhe, puxando com os dedos e empurra de novo. E vai seguindo aí esse processo, ó, raspa com a espátula, continua misturando, mão leve. Essa é a dica que eu dou para vocês, porque se vocês vierem com muita força nessa massa, ela vai ficar colando. Não, o segredinho para trabalhar essa massa é mão leve. Então fica lá com a mão levinha, ó, jogando de um lado para o outro, que você vai ver que depois ela não vai mais grudar na sua mão. Pronto, você terminou, você deu ponto. Ellen, quanto tempo eu preciso ficar sovando depois que eu terminei de colocar toda a farinha de trigo? 5 minutos no máximo, não precisa mais do que isso, tá bom? É bem tranquilo mesmo de trabalhar, não é uma massa pesada, tá, gente? Vocês vão perceber que depois, então, da fermentação, nossa, ela é uma massa muito leve, muito delicada, tá? Você vai manusear ela com todo cuidado, tá bom? Aqui eu já terminei, ela tá pronta, viu? Vou sempre usando a espátula ali para poder fazer a raspagem, para me ajudar, mas ela tá pronta, tá? Ó, tá ótima, macia. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ela descansar, gente, tá? Até quando? Até dobrar de tamanho. E aí, atenção, se você é de uma região que está frio, eu te aconselho a colocar o papel filme, aquele plásticozinho que a gente compra em rolinho no supermercado. Então, você vai passar o plástico filme aí por cima do bol e pode deixar dentro de um forno ou dentro de um micro-ondas. Preste atenção, eu tô falando para locais, para regiões
que esteja frio, tá bom? Não tá frio, no meu caso não estava quente, eu não utilizei o papel filme, eu peguei esses plásticozinhos que a gente compra em rolo também, mas é saquinho de mercado, quando você quer pesar ali o teu hortifruti, coloquei e reservo uma touquinha para ficar fazendo isso, tá? Para abafar, tá resolvido, tá bom? Então ficou aí a dica para você que tem a região fria, tá? Bom, aqui ela já fermentou. Qual foi o tempo, Ellen? Então, até ela dobrar de tamanho. Se tá frio, ela vai levar mais tempo. Se tá muito calor, ela vai demorar menos tempo, tá bom? Então, vai de acordo com o clima. Separei em porções de 100 gramas para eu fazer um modelo de salgado lanchonete, que a gente fala, tá? Que é aquele salgado grande, que é o lanche, tá bom? E separei as outras partes, mas quando eu chegar nelas eu vou falar para vocês a quantidade. Trabalhar sempre com farinha na bancada, tá bom? Aqui eu vou fazer um enroladinho de queijo com presunto, tá? Então eu vou botar aqui o queijo, presunto e vou usar o requeijão. Esse meu requeijão, ele é forneável, tá? Que é o requeijão da Vereda. Eles atendem aí em várias regiões, tá, gente? Então vocês podem fazer contato depois para conseguir encontrar, vou deixar o arroba deles. Então, ó, bem simples, tá vendo? Eu abri ali em pezinho a massa, rolo levinho, tá, gente? Sem botar peso, ó. Vamos lá, passo a passo, ó. Passando o rolo bem de leve. A massa é muito, muito, muito fofinha. Então, ó, passei de levinho ali, abri na largura aproximadamente do recheio que eu vou colocar, tá bom? Então, ó, abriu a massa, não deixa ela muito fininha não, tá bom? Coloquei lá o presunto, o queijo, vou de novo aqui agora com o requeijão, tá? Você vai ver que esse requeijão não vaza. Eu coloquei ele de duas formas, tá vendo? Para ver como que você poderia colocar. Eu coloquei tirinha por tirinha de requeijão ou eu fui fazendo zigue-zague com o requeijão. A forma que você achar mais prático. Agora vamos para uma outra modelagem, tá bom? Então vamos lá. Comecei pelo requeijão. 3 tiras de requeijão. Cortei já a linguiça calabresa, já em rodelas bem fininhas, tá bom? E ali coloquei uma porção de 6 unidades, cebola cortadinha em rodela, salsinha e cebolinha, gente, mas fica uma delícia, você não tem noção. Mesmo esquema, ó, enrolei, pronto. Coloquei lá. Mais uma porção de 100 gramas de massa, gente. Abri a porção de massa e vou vir novamente com o recheio, tá? Então, tô aqui de novo com o meu requeijão. Coloquei a linguiça, coloquei a cebola, vou vir com salsinha e cebolinha. Se você quiser ainda colocar um tomatinho em cima, você pode colocar também, tá? Então, ó, enrolei, sempre o final na parte de baixo, finalzinho da massa na parte de baixo, ok? Os salgados estão prontos. Aquilo ali foi só para você aprender uma modelagem. E agora, vamos lá, o restante da massa o que eu fiz? Separei em porções de 50 gramas, tá bom? Então, cada porção de massa, cada bolinha de massa tem 50 gramas, tá? Recheio vai ficar a seu critério, se você quer usar 30 gramas de recheio, mais ou menos, só cuidado para não vazar. Colocar recheio demais vai acabar vazando, tá bom? Então, ó, tá aqui já, coloquei o recheio, fechei, boleei, vai pra forma. Forma untada com manteiga. Aqui no Rio a gente chama de tabuleiro, tá bom? Então você vai separar aí a tua forma, o teu tabuleiro, vai passar manteiga, tá? Margarina, o que você preferir. Tanto faz, tá? Dá certo com as duas. E vou seguir aqui no processo, tá? Abri a massa com a mão mesmo, tá bom? Recheei, fiz a bolinha, coloquei. Se preocupa com a fechadura na parte de baixo, tá bom? Você vê que minha bancada tá cheia de farinha, tá? Eu tô trabalhando com bastante farinha. Tem gente que prefere trabalhar com óleo. Eu não gosto de trabalhar com óleo porque vai deixar minha massa muito oleosa. Ellen, mas a farinha não vai deixar a sua massa seca? Não, é uma massa que tem uma concentração boa de umidade, tá? Então não vai deixar a minha massa seca. Então eu prefiro trabalhar com a farinha do que deixar o meu salgado cheio de óleo, tá? Dá mais trabalho trabalhar com a farinha, Ellen? Dá mais trabalho do que trabalhar com o óleo, tá? Mas eu prefiro para não deixar o meu salgado muito oleoso. Aqui eu fui só seguindo, tá, gente? Seguindo, ó, abre a massa, vê que ela fica bem grossinha, tá? É só abrir a massa, rechear. E o recheio de queijo e presunto. O recheio de queijo e presunto, gente, eu só coloquei mussarela, presunto, orégano e requeijão, tá? Misturei, eu quis fazer uma pasta porque fica mais fácil para usar no saco de confeiteiro.
eu achei que era mais rápido do que eu ficar colocando queijo, presunto, entendeu? Na hora. Agora um outro recheio que eu vou ensinar aqui pra vocês, ó. Linguiça, mussarela, cebola bem picadinho, misturei ali bem. Vou colocar também salsinha e cebolinha e vou misturar bem. Esse é o meu recheio de calabresa, tá? Olha que espetáculo que fica muito gostoso, gente, muito bom mesmo, tá? Adicionei ali, ó, a salsinha e a cebolinha, dei uma misturada e vou rechear. Aqui eu tô usando creme cheese, tá? Então eu coloquei o creme cheese, coloquei o meu recheio, mesmo detalhe, vou fechando em trouxinha, fechando, juntando a massa em cima, pinçando com o dedo para poder bolear, tá? Segue o mesmo processo do queijo de presunto que vocês assistiram. Recheio creme cheese, recheio de calabresa, fechei a trouxinha, apertei bem embaixo para não abrir, faço a bolinha, viu? Ó, aperta bem embaixo para não abrir. Coloquei lá. Então aquele foi o processo, tá bom? E você pode também fazer ele, eu vou mostrar para vocês no final, sem recheio também, tá? Só o pãozinho de batata. Então aqui, eu usei a massa para fazer salgado, tô pincelando, tá? Para dar aquele dourado bem bonitão, bem bacana. E aí vocês podem pincelar aqui com ovo, uma colherzinha, tá? A proporção, um ovo para uma colher de leite, tá? E uma colher de sobremesa de óleo. Misturou, pode pincelar. Ellen, a pincelagem é a mesma daqueles seus mini assados que você faz? Não, não é a mesma pincelagem. Lá é um outro padrão de pincelagem, tá bom? Essa pincelagem aqui para massa de batata é dessa forma, tá bom? Com essa proporção. Já os mini assados são uma outra proporção que eu ensino lá no curso, tá bom? Aqui é decoração, né, gente? A gente já fez o salgado, já montou e a gente vai decorar. Vocês viram que ali, ó, o de trás que tá com gergelim, eu fiz com peito de peru, creme cheese, tomate picadinho, salsinha e cebolinha. Enrolei e fechei igual vocês viram os outros, tá bom? Aqui na frente eu tenho o queijo com presunto e tenho calabresa. Resolvi colocar um tomatão bem bonitão lá em cima e tô jogando salsinha e cebolinha por cima. Vocês estão vendo que eu tô pegando ali no pote a salsinha e cebolinha? Eu poderia jogar como eu joguei o gergelim, mas como eu tirei ela antes do freezer, porque eu já trituro, na verdade eu picoto elas, né, na faca mesmo, deixo num pote reservado no freezer. Então depois era só eu esfarelar por cima, mas como ela descongelou, aí eu tô tendo que encostar assim a mão para ela pegar bem ali na gema e colar, tá? Para não ficar soltando. Mas fica aí uma outra dica, né, para vocês, tá? Que usa aí coentro, salsinha, cebolinha, hortelã, sempre deixar picadinho no potinho reservado no seu freezer. Quando você quiser usar já tá ali picadinho, tá bom? Aqui eu tô pincelando a outra porção, tá bom? Gente, fica bem bonito, bem bacana. Ó, vai pincelando todinho, na bordinha todinha, tá, gente? Para que ele fique bem dourado, bem bonitão, tá? E aí, decoração, como eu falei para vocês, né? Vocês vão decorar como vocês preferirem, tá? Depois de pincelados, os salgados vão pro forno aí. Temperatura com variação de 180 a 200 graus, dependendo aí de qual equipamento, qual forno que você vai utilizar, tá bom? Então, a gente tem essa variação de temperatura dependendo do equipamento. Por 15 a 20 minutos. Aí vai depender do dourado que você quer. Se você quer mais douradinho, você deixa mais um pouquinho. Se você quer menos, você tira antes. Que espetáculo que ficou esse salgado, gente. Meu Deus do céu. Mas isso é top demais, gente. É uma massa, tem noção de uma massa fofa, mas que dá vontade de você comer uns 10 assim, sabe? E um negócio leve, que não pesa, sabe? Algo assim maravilhoso. Ali de fundinho vocês estão vendo o pãozinho sem recheio, tá? Esse aí, ó, é o pãozinho de batata sem recheio, que vocês podem vender aí em bandejas ou vender em saquinhos de 10 unidades, 20 unidades, como vocês quiserem fazer aí na sua região, tá? A pessoa vai comprar lá de você, o cliente comprou de você o pãozinho, vai chegar em casa, vai aquecer, ó, e rechear da forma que ele quiser, vai montar o sanduba dele lá, tá? Vai botar um requeijão, ou vai botar lá um peito de peru, ou um queijo com presunto, ó. É um pãozinho, gente, olha isso! É top demais, gente, é muito, muito, muito fofinho. É maravilhoso, gente, olha isso. Aqui são os de calabresa, olha que lindo que fica, gente. Eu vou abrir para vocês verem, mas é muito fofo. Até na hora de cortar eu tenho que tomar cuidado para eu não estragar, porque fica muito bom, gente, muito bom, olha isso.
Decoração, como eu falei pra vocês, ó, deixei alguns ali sem, deixei esses só com salsinha e cebolinha. Eu poderia ter usado o gergelim branco. Eu acho que varia assim muito do recheio, sabe? Do que eu quero montar. E aí eu vou vendo o que combina mais e eu faço. Esse aqui é de calabresa, então tem requeijão nele, tem a linguiça calabresa redondinha, eu não coloquei picada nesse. Eu ia falar com vocês podem colocar picada ou pode colocar inteira. Olha que espetáculo isso, gente. Nossa, olha, sendo bem sincera com vocês vão fazer, vocês vão ver. Essa massa, ela desmancha na boca, gente. Sem noção, essa massa, ela desmancha na boca. Pensa numa massa, assim, muito, mas muito macia, ó. Só de cortar, tá vendo? Eu falei que eu ia ter que tomar cuidado, porque já vai se quebrando, porque é muito macio, gente. Muito macio, muito macio. Eu procurei trazer aqui várias ideias para vocês, tá? Do que vocês poderiam montar, né? De como vocês poderiam montar, tá bom? Esse aqui, né, é aquele grandão que a gente fez, o salgado modelo lanchonete, né? Para que a galera que tem aí lanchonete, olha esse espetáculo, gente. Meu Deus do céu! É top demais! Olha isso! Não dá vontade de comer? Fala aí se você não ficou com vontade de comer um desse agora, agorinha. Você vai correr para fazer. Muito bom, gente. Muito bom. Nossa, que delícia. Olha aí. Olha esse espetáculo. Gente, essa massa, essa receita, ela é uma das receitas que eu tenho no meu curso, tá bom? Então você aí que quer adquirir o curso, que quer aprender a fazer outros tipos de massa, pode correr e aprender comigo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também para vocês as informações do curso que você não pode perder, tá bom? Para você que quer ir mergulhar, que quer fazer essa imersão e aprender esse mundo de panificação, olha, top, você não vai se arrepender. Bom, se você gostou da receita, não esquece, ativa as notificações para você não perder nenhuma receita, que tem muita receita boa para entrar no canal, gente. Vocês vão ficar aí maravilhados com tudo que eu tenho para colocar aí nesse canal para vocês, tá bom? Então ativa as notificações, se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, gente. Deixa aí para mim nos comentários qual é a próxima receita que você quer ver. Gostou dessa receita? Quando fizer, você vai fazer e vai me chamar e vai me mostrar, hein? Tamo junto! Vamos lá, até o próximo vídeo.